Olá, turma! Chegamos na terceira aula da nossa disciplina de Eletrônica de Potência 2. Dando continuidade aos estudos sobre o conversor Bach, nessa aula aprenderemos a aplicar o modelo médio no espaço de estados para levantar a função de transferência do conversor Bach e veremos algumas estratégias de projeto de controladores para a malha de controle de tensão deste conversor. Antes de entendermos sobre o modelo médio no espaço de estados, é importante primeiramente relembrarmos que matematicamente é possível modelar e analisar qualquer sistema físico com múltiplas entradas e saídas como um sistema linear invariante no tempo, representando-o no espaço de estados mediante essa relação matricial, onde x ponto de t é igual a vezes x de t, mais b vezes u de t, e y de t é igual a c vezes x de t, mais d vezes u de t, sendo x de t o vetor de estados, x ponto de t a derivada do vetor de estados em relação ao tempo, y de t o vetor de saída, u de t o vetor de entrada, a matriz de sistema, b a matriz de entrada, c a matriz de saída e d a matriz de ação avante. Portanto, para dar início à análise por espaço de estados médio, é necessário primeiramente definir as variáveis de estado e os componentes do vetor de entrada e, através de uma abordagem no domínio do tempo, determinar as matrizes de sistema, de entrada, de saída e de ação avante do sistema físico ao qual se deseja realizar a modelagem. Como o objetivo é modelar os circuitos elétricos de conversores CCCC e, consequentemente, determinar suas funções de transferência, é necessário, então, estabelecer uma análise de circuitos elétricos para se determinar as referidas matrizes. Vale salientar que, em circuitos elétricos, tradicionalmente, o número de variáveis de estado suficientes para a completa representação do sistema coincide com o número de elementos armazenadores de energia presentes no circuito. Por conveniência, escolhe-se a corrente no indutor e a tensão no capacitor como variáveis de estado. É importante ressaltar que os conversores CCCC a uma chave apresentam duas configurações de circuitos, sendo uma para a chave em condução e outra para a chave em aberto, tornando necessário determinar todas as matrizes de estado para cada uma das configurações. Por esse motivo, analisa-se os conversores CCCC para um ponto de operação, que normalmente corresponde à operação média com as especificações de projeto. Dessa forma, as matrizes de sistema de entrada, de saída e de ação avante por valores médios, em um período de chaveamento, partindo do pressuposto que o conversor CCCC está operando no modo contínuo de condução, são dadas por AMED, que é igual a A1 vezes DMED, mais AOFF vezes 1 menos DMED, e por BMED, que é igual a B1 vezes DMED, mais BOFF vezes 1 menos DMED, onde AMED é a matriz de sistema por valores médios, BMED é a matriz de entrada por valores médios, A1 é a matriz de sistema para a condição de chave fechada do conversor, B1 é a matriz de entrada para a condição de chave fechada, AOFF é a matriz de sistema para a condição de chave aberta, BOFF é a matriz de entrada para a condição de chave aberta e DMED é a razão cíclica média, determinada pelo ganho estático do conversor. É importante salientar que as derivadas das variáveis de estado em torno dos valores médios são nulas. Dessa forma, substituindo os termos da equação de estados por valores médios e igualando-se a derivada do valor médio de x a zero, é possível determinar os valores médios das variáveis de estado através da inversa de AMED multiplicada por BMED e por UMED, onde o MED representa o valor médio da tensão de entrada do conversor CCCC. Uma vez que o objetivo de se determinar a função de transferência de um conversor CCCC é produzir um modelo matemático capaz de fornecer informações sobre o comportamento do conversor a partir de pequenas perturbações ao redor do ponto de operação, nós aplicamos o modelo de pequenos sinais linearizando o sistema de equações de estado ao redor desse ponto. Assim, assume-se que as variáveis de estado do conversor CCCC são capazes de sofrer uma pequena variação dada uma perturbação na razão cíclica de operação. Desta forma, dizemos que uma variável de estado x de t é representada por seu valor médio no ponto de operação, xmed, mais uma perturbação, x chapeuzinho de t, e que a razão cíclica d de t
é representada por seu valor médio no ponto de operação, dmed, mais uma perturbação, d chapeuzinho de t. Logo, utilizando a expressão matricial das equações de estado, considerando as perturbações ao redor do ponto de operação, temos que a derivada de xmed mais x chapeuzinho de t por dt é igual a A1 vezes dmed mais d chapeuzinho de t, mais AOF vezes 1 menos dmed menos d chapeuzinho de t, tudo isso multiplicado por xmed mais x chapeuzinho de t, mais B1 vezes dmed mais d chapeuzinho de t, mais BOF vezes 1 menos dmed menos d chapeuzinho de t, tudo isso multiplicado por med. Desenvolvendo o equacionamento, aplicando a distributiva, chegamos nessa expressão que vocês estão vendo. Sabendo que A1 vezes dmed mais AOF vezes 1 menos dmed é igual a AMed, e que B1 vezes dmed mais BOF vezes 1 menos dmed é igual a Bmed, podemos reescrever a expressão dessa forma. Se nós considerarmos que as multiplicações de duas perturbações, por gerarem valores muito pequenos, podem ser desconsideradas, logo chegamos nessa expressão simplificada, onde a derivada de xmed mais x chapeuzinho de t por dt fica sendo igual a AMed vezes xmed, mais Bmed vezes o med, mais AMed vezes x chapeuzinho de t, mais A1 menos AOF, tudo isso multiplicado por xmed vezes d chapeuzinho de t, mais B1 menos BOF, tudo isso multiplicado por 1 med e d chapeuzinho de t. No entanto, pela propriedade da derivada da soma, temos que d de x médio mais x chapeuzinho de t dt é igual a d de x médio por dt mais dx chapeuzinho de t dt. Como dx médio dt é igual a zero, o resultado disso nos fornece somente d chapeuzinho de t dt. Além disso, dx médio dt é igual a AMed vezes x médio mais Bmed vezes o med, o que também é igual a zero. Assim, chegamos na expressão final simplificada da equação matricial de estados, definida por d chapeuzinho de t dt, que é igual a AMed vezes x chapeuzinho de t, mais A1 menos AOF, que multiplica xmed, mais B1 menos BOF, que multiplica o med, tudo isso multiplicado por d chapeuzinho de t. Essa expressão representa um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, lineares e invariantes no tempo, e descreve o comportamento do conversor CCCC para pequenas perturbações em torno do ponto de operação definido por xmed e por dmed. Se nós chamarmos essa parcela em vermelho da expressão de BD, a expressão de dx chapeuzinho de t dt pode ser reescrita como AMed vezes x chapeuzinho de t mais Bmed vezes d chapeuzinho de t. Aplicando a transformada de Laplace nessa expressão, nós temos que s vezes i vezes x chapeuzinho de s mais x chapeuzinho de zero é igual a AMed vezes x chapeuzinho de s mais BD vezes d chapeuzinho de s, onde i é a matriz de identidade de ordem igual ao número de variáveis de estado, e x chapeuzinho de zero é o vetor de valores iniciais das perturbações das variáveis de estado. Uma vez que para representarmos um sistema através de uma função de transferência, precisamos considerar que as condições iniciais do sistema são nulas, nós temos que S vezes I vezes x chapeuzinho de S é igual a AMed vezes x chapeuzinho de S mais BD vezes D chapeuzinho de S. Desenvolvendo essa equação, temos finalmente que x chapeuzinho de S é igual à inversa de S vezes I menos AMed multiplicado por BD vezes D chapeuzinho de S. Por fim, podemos chegar na equação que determina a matriz de funções de transferências que relacionam as respostas das variáveis de estado x chapeuzinho de S com a perturbação da razão cíclica d chapeuzinho de S em torno do ponto de operação através do cálculo da inversa de S vezes I menos AMed multiplicado pela matriz BD. De posse da expressão que determina a matriz de funções de transferência de um conversor CCCC, vamos aplicá-la ao conversor Bach. Dessa forma, em primeiro lugar, precisamos determinar as equações de estado para as duas condições de operação do circuito, ou seja, tanto para a condição de chave fechada, como para a condição de chave aberta. Assim, para a condição de chave fechada, e sabendo que as variáveis de estado desse sistema serão a corrente no indutor ILB e a tensão no capacitor VC, analisando essa malha aqui, nós temos que Vin menos VLB menos VC é igual a zero, onde VLB é igual a LB vezes DILB dt.
Isolando a derivada de ILB, nós temos a primeira equação diferencial de primeira ordem, definida por dILB dt, que é igual a menos 1 sobre LB vezes VC, mais 1 sobre LB vezes Vin. Fazendo agora uma análise desse nó aqui, nós temos que ILB é igual a IC mais IR, onde IC é igual a C vezes dVC dt, e IR é igual a VC sobre R. Isolando a derivada de VC, nós temos a segunda equação diferencial de primeira ordem, definida por dVC dt, que é igual a 1 sobre C vezes ILB, menos 1 sobre R vezes C, vezes VC. Representando na forma matricial, aqui nós podemos observar as matrizes de sistema e de entrada A-on e B-on, respectivamente, para a condição de chave fechada. Para a condição de chave aberta, por sua vez, analisando essa malha aqui, nós temos que menos VLB menos VC é igual a zero, onde VLB é igual a LB vezes dILB dt. Isolando a derivada de ILB, nós temos a primeira equação diferencial de primeira ordem, definida por dILB dt, que é igual a menos 1 sobre LB vezes VC. Fazendo agora uma análise desse nó aqui, nós temos que ILB é igual a IC mais IR, onde IC é igual a C vezes dVC dt, e IR é igual a VC sobre R. Isolando a derivada de VC, nós temos a segunda equação diferencial de primeira ordem, definida por dVC dt, que é igual a 1 sobre C vezes ILB, menos 1 sobre R vezes C, vezes VC. Representando na forma matricial, aqui nós observamos as matrizes de sistema e de entrada A-off e B-off, respectivamente, para a condição de chave aberta. Uma vez sabendo as matrizes de entrada e de sistema para as duas condições de operação, vamos agora aplicar o modelo médio no espaço de estados. Dessa forma, a entrada UMED será igual à tensão da fonte de alimentação do circuito, Vin. A matriz de sistema média é definida por 0 e por menos 1 sobre LB na primeira linha, e por 1 sobre C e menos 1 sobre R vezes C na segunda linha. A matriz de entrada média é definida por Dmed sobre LB na primeira linha e por 0 na segunda linha. O vetor de valores médios das variáveis de estado é definido por Vin vezes Dmed sobre R para ILB médio e por Vin vezes Dmed para VC médio. E a matriz BD é definida por Vin sobre LB na primeira linha e 0 na segunda linha. Aplicando a expressão de cálculo da matriz de funções de transferência, chegamos na função de transferência que relaciona a resposta da variável de estado ILB com a perturbação da razão cíclica, sendo definida por Vin, que multiplica C vezes R vezes S mais 1, dividido por C vezes LB vezes R vezes S ao quadrado, mais LB vezes S mais R, e na função de transferência que relaciona a resposta da variável de estado VC com a perturbação da razão cíclica, sendo definida por Vin, que multiplica R sobre C vezes LB vezes R vezes S ao quadrado, mais LB vezes S, mais R. Apesar do controle da corrente no indutor entrar como aplicação do conversor Bach na imposição de corrente de saída, na nossa disciplina nós iremos focar mais no controle tradicional da tensão de saída de conversores CC-CC. Deste modo, vamos utilizar a função transferência que relaciona a tensão de saída do conversor com a perturbação da razão cíclica. Com base nessa função de transferência, podemos observar que ela representa uma função característica de um sistema de segunda ordem, apenas com polos finitos. Assim, podemos compará-la com a função transferência genérica de segunda ordem, onde temos que a frequência natural do sistema é definida por raiz de 1 sobre C vezes LB, e o fator de amortecimento do sistema é definido por 1 sobre 2 vezes R vezes a raiz quadrada de LB sobre C. Além disso, temos que os polos finitos de segunda ordem desse sistema são definidos por menos 1 sobre 2 vezes C vezes R, mais ou menos J, raiz quadrada de 1 sobre C vezes LB, menos 1 sobre 4 vezes R ao quadrado vezes C ao quadrado. No que diz respeito à malha de controle de tensão do conversor Bach, aqui vocês podem ver o diagrama de blocos genérico do sistema em malha fechada. Em primeiro lugar, nós temos a presença do sensor de tensão, representado por uma função transferência HV de S, que é responsável por medir e fornecer a resposta da tensão de saída do conversor, VC de S, para a realimentação do sistema. A função transferência HV de S é tradicionalmente determinada pelo ganho do sensor de tensão utilizado,
Normalmente o valor desse ganho é uma fração da unidade. Quando utiliza-se controladores digitais, é possível tornar HV de S igual a 1 através de uma simples divisão do sinal de tensão realimentado pelo valor do ganho do sensor. A junção de soma é responsável por adicionar algebricamente a referência de tensão, VC-ref de S, ao sinal da tensão de saída do conversor, que chega através da malha de realimentação. Assim, o sinal sensoriado da tensão de saída é subtraído da referência de tensão e o resultado dá origem ao sinal de atuação E de S. Logo, o sistema em malha fechada compensa o efeito de perturbações no sistema medindo a resposta da tensão de saída do conversor, realimentando essa medida através da malha de realimentação e comparando essa resposta com a referência na junção de soma. Vale destacar que a referência de tensão precisa ser ajustada para a mesma escala de valor gerado pelo sensor de tensão de saída do conversor. Por esse motivo, caso o operador do conversor CCCC deseje trabalhar com uma referência de tensão na mesma escala da tensão de saída, é necessário multiplicar a referência pelo ganho do sensor de tensão, antes da mesma ser enviada para a entrada positiva da junção de soma. Se existir qualquer diferença entre a tensão de saída e a referência, o controlador CDS, que tradicionalmente é um PI ou um PID, aciona o modulador PWM através da manipulação do sinal de comparação KV de S. O modulador PWM é representado por um comparador que recebe o sinal de saída do controlador e compara com uma onda dente de serra de frequência igual à frequência de chaveamento do conversor CCCC. Caso o valor de KV de S seja maior que a dente de serra, nível alto de pulso é enviado para a chave do conversor. Caso contrário, nível baixo de pulso é enviado. Logo, é a variação da amplitude de KV de S que manipula a razão cíclica D de S, de operação da chave do conversor. Assim, quanto mais próximo do valor de pico da dente de serra for o valor de KV de S, maior será a razão cíclica de operação. E quanto mais próximo de zero for KV de S, menor será a razão cíclica de operação. O modulador PWM é representado por uma função de transferência definida por 1 sobre Vm, onde Vm é o valor de pico da onda dente de serra que gera o sinal PWM. Para o projeto do controlador do conversor CCCC, normalmente alguns critérios são seguidos. O primeiro deles diz respeito à performance da resposta ao degrau do sistema em malha fechada. Tradicionalmente, projeta-se o controlador para garantir que a resposta da tensão de saída do conversor a um degrau de referência de tensão apresente uma ultrapassagem percentual menor do que 10% do valor em regime permanente e apresente um tempo de acomodação menor do que 100 milissegundos. Essa velocidade de resposta normalmente é seguida para permitir que o conversor também apresente uma resposta rápida diante de perturbações, como degraus de carga e oscilações da tensão de alimentação. Outro critério diz respeito à resposta em frequência em malha aberta do sistema. Ao seguir esse critério, normalmente observa-se a frequência de passagem por 0 dB e a margem de fase da resposta em frequência. A frequência de passagem por 0 dB e a margem de fase são muito influenciados pelo ganho projetado para o controlador. Quanto maior o ganho, maior é a frequência de passagem por 0 dB e menor é a margem de fase, configurando uma resposta em malha fechada do conversor mais rápida, porém mais oscilatória. Por outro lado, quanto menor o ganho do controlador, menor é a frequência de passagem por 0 dB e maior é a margem de fase, estabelecendo uma resposta em malha fechada do conversor menos oscilatória, porém mais lenta. Tradicionalmente, ao projetar o controlador, tenta-se garantir que a frequência de passagem por 0 dB seja menor que pelo menos 1/10 do valor da frequência de chaveamento, a fim de que o próprio sistema filtre ruídos em alta frequência. Além disso, é comum garantir uma margem de fase entre 45 e 90 graus, de modo a reduzir as oscilações da resposta do sistema em malha fechada. Uma vez entendidos os critérios normalmente seguidos para o projeto de controladores de tensão de conversores CCCC, vamos ver agora alguns procedimentos adotados para o projeto de controladores PI e PID para conversor Bach. Começando pelo procedimento do projeto de um controlador PI, vamos primeiramente considerar que a realimentação do sistema é unitária e que a amplitude da onda dente de serra do modulador PWM também é unitária.
Assim, o primeiro passo é inserir um polo na origem de modo que o erro em regime permanente entre a tensão de saída e a referência de tensão desejada seja nulo. Em seguida, avalia-se a configuração dos polos de segunda ordem em malha aberta do conversor Bach. Caso esses polos sejam subamortecidos, ou seja, complexos e conjugados, aloca-se um zero real negativo igual ou posicionado à esquerda do valor da parte real desses polos, gerando-se um caminho de lugar de geometria das raízes que define um polo real em malha fechada mais dominante, favorecendo para uma resposta em malha fechada amortecida. Por fim, ajusta-se o ganho do controlador para atender aos critérios de ultrapassagem percentual e de tempo de acomodação, ou aos critérios de frequência de passagem por 0 decibéis e de margem de fase. Obviamente, essa etapa de ajuste do ganho do controlador PI exige a utilização de algum software de análise de sistemas de controle, como é o caso do Octave ou do MATLAB. Além disso, é importante simular o conversor Bach operando em malha fechada com o controlador PI sintonizado, de modo a verificar se não há necessidade de uma sintonia fina no ganho ou no próprio zero do controlador. Agora, caso os polos do conversor Bach sejam superamortecidos, ou seja, reais e distintos, costuma-se alocar um zero real igual ao valor do polo em malha aberta mais dominante, mantendo o lugar geométrico das raízes com característica de sistemas de segunda ordem. Em seguida, ajusta-se o ganho do controlador para atender aos critérios de ultrapassagem percentual e tempo de acomodação ou aos critérios de frequência de passagem por 0 decibéis e de margem de fase. Mais uma vez, essa etapa de ajuste do ganho do controlador PI exige a utilização de algum software de análise de sistemas de controle, como o Octave ou o MATLAB, sendo também importante simular o conversor Bach operando em malha fechada com o controlador PI sintonizado, para verificar se há necessidade de uma sintonia fina no ganho ou no próprio zero do controlador. Conforme mencionado anteriormente, nós consideramos que o sistema em malha fechada do conversor Bach apresenta uma realimentação unitária e uma amplitude unitária da dente de serra do modulador PWM como critérios para o projeto do controlador PI. Mas e se o ganho do sensor não for unitário e se a amplitude da dente de serra do modulador PWM for diferente de 1? Para entendermos isso, vamos imaginar que projetamos um controlador PI para uma condição unitária da realimentação e da amplitude da dente de serra. Nessa condição, a função transferência em malha aberta, que determina a frequência de passagem por 0 decibéis e que, por sua vez, garante a resposta transitória desejada para o projeto, fica definida por GMA de S, que é igual à função transferência do controlador, C de S, multiplicado pela função transferência do conversor Bach, que é o GBAC de S. Sendo a função transferência do controlador PI definida por KPI vezes S mais EC sobre S, temos que GMA de S fica sendo igual a KPI vezes S mais EC sobre S vezes GBAC de S. Nessa condição, o ganho no caminho à frente do sistema seria ditado somente pelo ganho do controlador PI. Agora, caso o sistema apresente um ganho não unitário do sensor de tensão e uma amplitude da dente de serra diferente de 1, se nós mantermos o controlador PI projetado para a condição anterior, ou seja, para a condição onde HV é igual a 1 e VM é igual a 1, o ganho no caminho à frente seria alterado, pois o ganho KPI projetado seria multiplicado por 1 sobre VM e pelo ganho do sensor HV. E isso alteraria a frequência de passagem por 0 decibéis da resposta em frequência do sistema em malha aberta e, consequentemente, alteraria a velocidade e característica da resposta do sistema em malha fechada. Para contornar isso, realiza-se um ajuste no valor do ganho do controlador PI, de modo que KPI novo vezes 1 sobre VM vezes HV seja igual ao ganho KPI projetado inicialmente. Dessa forma, é possível projetar o ganho do controlador PI considerando que o sistema apresenta realimentação e amplitude da dente de serra unitárias e, em seguida, fazer um ajuste multiplicando o ganho KPI projetado pela relação entre VM e HV. O projeto de um controlador PID para o conversor Bach, por sua vez, segue um procedimento mais matemático. Independente se o sistema do conversor Bach apresente polos de segunda ordem subamortecidos ou superamortecidos, o procedimento de projeto consiste em, primeiramente, alocar um polo na origem
de modo que o erro em regime permanente entre a tensão de saída e a referência de tensão desejada seja nulo. Em seguida, aloca-se dois zeros iguais aos polos do conversor Bach, anulando o efeito dos polos em malha aberta e tornando o sistema originalmente de segunda ordem em um sistema em malha fechada de primeira ordem. E, por fim, ajusta-se o ganho para atender ao critério de tempo de acomodação ou de frequência de passagem por 0 decibéis. Neste contexto, sabendo que a função de transferência do conversor Bach é definida por Vin vezes 1 sobre C vezes LB dividido por S ao quadrado mais 1 sobre C vezes R vezes S mais 1 sobre C vezes LB, que o modulador PWM é definido por um ganho 1 sobre VM e que o sensor de tensão apresenta um ganho HV, pelo procedimento que definimos, o controlador PID fica definido por KPID vezes S ao quadrado mais 1 sobre C vezes R, que multiplica S, mais 1 sobre C vezes LB. Deste modo, a função de transferência em malha fechada do sistema fica estabelecida como C de S vezes PWM de S vezes Gbuck de S, dividido por 1 mais C de S vezes PWM de S vezes Gbuck de S vezes HV de S. Fazendo as substituições das funções de transferência do controlador, do conversor Bach, do modulador PWM e do sensor na função de transferência em malha fechada T de S, podemos cancelar o polinômio do numerador da função de transferência do controlador PID com o polinômio do denominador da função de transferência do conversor Bach. Desenvolvendo o equacionamento, chegamos na função de transferência final do sistema em malha fechada. Comparando-a com uma função genérica de um sistema de primeira ordem, temos que o ganho K do sistema é definido por 1 sobre HV, e a magnitude do polo de primeira ordem é definida pela expressão KPID vezes Vin vezes HV, dividido por Vm vezes C vezes LB. Se nós utilizarmos o critério do tempo de acomodação para um sistema de primeira ordem, o tempo de acomodação é igual a 4 sobre a magnitude do polo de primeira ordem. Assim, resolvendo para o ganho KPID, podemos projetá-lo determinando 4 vezes Vm vezes C vezes LB, dividido por TS vezes Vin vezes HV. Logo, a função de transferência do controlador PID projetado pelo critério do tempo de acomodação é determinado por 4 vezes Vm vezes C vezes LB, dividido por TS vezes Vin vezes HV, que multiplica S ao quadrado, mais 1 sobre C vezes R, que multiplica S, mais 1 sobre C vezes LB, tudo isso dividido por S, onde o ganho proporcional Kp fica definido por 4 vezes Vm vezes Lb dividido por Ts vezes Vin vezes Hv vezes R. O ganho integral Ki fica definido por 4 vezes Vm sobre Ts vezes Vin vezes Hv. E o ganho derivativo Kd fica definido por 4 vezes Vm vezes C vezes Lb dividido por Ts vezes Vin vezes Hv. Agora, se nós utilizarmos o critério da frequência de passagem por 0 decibéis, em primeiro lugar, precisamos definir a função de transferência em malha aberta do sistema. Ela é definida por C de S vezes PWM de S vezes Gbuck de S vezes HV de S. Fazendo as substituições das funções de transferência do controlador, do conversor Bach, do modulador PWM e do sensor na função de transferência em malha aberta GMA de S, podemos mais uma vez cancelar o polinômio do numerador da função de transferência do controlador PID com o polinômio do denominador da função de transferência do conversor Bach. Assim, temos que GMA de S fica sendo igual a KPID vezes Vin vezes HV sobre Vm vezes C vezes Lb, tudo isso dividido por S. Uma vez que para definirmos a frequência de passagem por 0 decibéis precisamos da expressão analítica da resposta em frequência do sistema em malha aberta, basta pegarmos GMA de S e substituirmos S por Jω para obtermos essa expressão. De posse da expressão analítica da resposta em frequência, podemos calcular a magnitude da resposta em frequência fazendo o módulo de KPID vezes Vin vezes HV sobre Vm vezes C vezes Lb, tudo isso dividido por Jω, que nos fornece KPID vezes Vin vezes HV dividido por Vm vezes C vezes Lb vezes ômega. Uma vez que a frequência de passagem por 0 decibéis ocorre quando a magnitude da resposta em frequência é igual a 1, nós podemos projetar o ganho KPID para um valor estabelecido de frequência de passagem por 0 decibéis, resolvendo Vm vezes C vezes Lb vezes ômega 0 dB dividido por Vin vezes HV. Por último, se nós compararmos o ganho KPID determinado a partir do critério da frequência de cruzamento por 0 decibéis
com o KPID determinado a partir do critério do tempo de acomodação, nós podemos verificar que existe uma relação entre a frequência de cruzamento por 0 decibéis com o tempo de acomodação, em que ω0dB é igual a 4 sobre TS, quando utilizamos o controlador PID determinado a partir do procedimento de projeto que acabamos de aprender. Para aplicarmos um pouco dos procedimentos de projeto que vimos nessa aula, vamos resolver esse exemplo de projeto. O exercício nos informa que um conversor BAC que alimenta uma carga resistiva de 2,5 ohms apresenta uma fonte CC de entrada de 12 volts, uma tensão de saída de 5 volts e uma frequência de chaveamento de 75 kHz. Sua indutância do circuito é de 48,6 microhenry e o capacitor de saída é de 26,67 microfarad. A malha de controle da tensão de saída do conversor apresenta um atuador PWM com dente de serra de amplitude de 2 volts e uma realimentação com ganho 0,1, promovido por um divisor resistivo conectado à saída. Assim, o exercício pede para projetarmos um controlador PID para que a resposta ao degrau do sistema em malha fechada apresente um tempo de acomodação de 10 milissegundos. Então, pessoal, para nós projetarmos o controlador PID para o conversor BAC, vamos primeiramente determinar a função de transferência desse conversor. Então, a nossa função de transferência GBAC de S, ela é definida por Vin, que multiplica 1 sobre o capacitor C vezes a indutância LB, dividido por S ao quadrado, mais 1 sobre C vezes R, vezes S, mais 1 sobre C vezes o LB. Então, fazendo a substituição aqui, esse conversor BAC, inclusive, é o mesmo conversor que nós projetamos na aula número 2. Então, a sua tensão de alimentação vale 12 vezes. Então, nós temos aqui 1 dividido. O capacitor vale 26,67 vezes 10 a menos 6 farad. E o indutor vale 48,6 vezes 10 a menos 6 Henry. Então, tudo isso aqui dividido por S ao quadrado, mais 1 dividido pelo capacitor novamente, 26,67 vezes 10 a menos 6. E a resistência, nesse caso aqui, vale 2,5 ohms. Tudo isso vezes S, mais 1 dividido por 26,67 vezes 10 a menos 6, vezes 48,6 vezes 10 a menos 6. Então, aqui nós substituímos todos os valores na função de transferência. Então, no final das contas, nós teremos aqui uma função de transferência GBAC de S, que vai ser definida pelo ganho de 12, que vai multiplicar 771,5085 vezes 10 à sexta, dividido por S ao quadrado, mais 14,998 vezes 10 ao cubo vezes S, mais 771,5085 vezes 10 à sexta. Então, essa aqui fica sendo a função de transferência do conversor BAC. O controlador PID ele é projetado de tal forma que sua função de transferência seja definida por um ganho, que a gente chama de ganho KPID, que vai multiplicar. O numerador da função de transferência do controlador PID vai ser igual ao denominador da função de transferência do conversor BAC. Então, aqui nós teremos um S ao quadrado, mais 14,998 vezes 10 ao cubo vezes S, mais 771,5085 vezes 10 à sexta. E aqui, então, fica sendo dividido tudo isso por S. Então, aqui nós temos a função de transferência do controlador PID. Esse ganho KPID ele é determinado calculando 4 vezes o VM, onde o VM representa a amplitude da dente de serra do atuador PWM,
vezes o capacitor C, vezes a indutância LB, dividido aqui por TS, onde TS é o tempo de acomodação da resposta do sistema em malha fechada, do controle de tensão do conversor Bach, vezes a tensão Vin da fonte de alimentação, vezes o HV, que representa o ganho do sensor que está medindo ali a tensão de saída do conversor. Então, fazendo aqui as substituições, nós temos então 4 vezes o VM vale 2, vezes o capacitor que vale 26,67 vezes 10 a menos 6, vezes o indutor que vale 48,6 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido pelo TS. O valor de TS foi informado no exercício que nós queremos um conversor que tem uma resposta em malha fechada com um tempo de acomodação de 10 milissegundos. Então, ou seja, o TS vale 10 vezes 10 a menos 3. O Vin vale 12 e o ganho do sensor de tensão ele vale 0,1. Então, calculando isso daqui, nós teremos um KPID que é igual a 864,108 vezes 10 a menos 9. Então, assim, praticamente nós já finalizamos aqui o projeto do controlador PID. Só para a gente poder aqui ilustrar como é que ficaria esse controlador do ponto de vista das parcelas proporcional, integral e derivativo, nós vamos fazer então a distributiva aqui do KPID no polinômio do numerador da função de transferência. Dessa forma, nós temos então que o nosso PID de S ele vai ser definido aqui por a parte proporcional vai ser igual ao valor do KPID multiplicado aqui por essa parcela aqui da minha função de transferência, né? E depois dividido por S. Então, a parcela proporcional vai ser igual a 12,96 vezes 10 a menos 3. Mais a parcela integral, basta nós pegarmos então o nosso KPID e multiplicarmos aqui por essa parcela aqui dividido por S. Então, nós teremos aqui um resultado de 666,67 dividido por S, mais a parcela integral que nós conseguimos obter multiplicando novamente o nosso KPID aqui por essa parcela aqui do meu controlador, da minha função de transferência do controlador. Né? Então ficaria KPID vezes S ao quadrado dividido por S. E o resultado dá exatamente o valor do KPID, que é 864,108 vezes 10 a menos 9, multiplicado por S. Deste modo, nós temos aqui, então, o nosso ganho proporcional KP. Aqui em cima, nós temos o nosso ganho integral KI. E aqui nós temos, multiplicado por S, o nosso ganho derivativo KD. E com isso, a gente fecha, então, o projeto matemático aqui do controlador PID para esse controle de tensão deste conversor Bach. Então, somente para poder ilustrar aqui, né, o papel do controlador PID na malha de controle do conversor Bach, vamos demonstrar primeiramente o sistema sem a compensação PID e depois com o controlador PID inserido na malha de controle. Então, aqui nós temos o sistema representado através de diagrama de blocos sem a compensação. Então, observe que aqui eu tenho a função de transferência do conversor Bach. Então, aqui estão os parâmetros do polinômio do numerador e do denominador. O ganho, que no caso é o mesmo valor da tensão Vin, que vale 12 volts. Aqui nós temos a representação da função de transferência do PWM, que é dado por 1 sobre Vm, onde o Vm aqui vale 2. Nós temos o ganho da realimentação aqui, que na verdade é o ganho do sensor, que vale 0,1. E somente para ilustrar que esse sistema não tem nenhum controlador ainda implementado, eu coloquei somente um ganho aqui igual a 1, que representaria um controlador ainda não ajustado ali para o nosso sistema. Aqui, na parte da referência, nós vamos estabelecer uma referência para o sistema inicialmente de 2,5 volts, na esperança de que a gente tenha 2,5 volts na saída. E no instante 0,03 segundos, eu vou então dar um degrau de mais 2,5, totalizando então uma referência de 5 volts. Observe aqui que eu coloquei um ganho de 0,1 multiplicado com a referência. Isso acontece por quê?
o nosso sensor de tensão tem um ganho de 0,1. Então, se eu quiser definir que a escala da minha referência fique na mesma escala da tensão de saída original, eu preciso fazer essa multiplicação da minha referência pelo próprio ganho do sensor que está fazendo a medição da tensão de saída. Obviamente, isso aqui é um sistema em malha fechada, só que sem a compensação. Então, nós vamos verificar que um sistema sem compensação, infelizmente, não consegue eliminar o erro em regime permanente, ou seja, eu não vou ter uma tensão de 2,5 inicialmente, nem de 5 volts depois do degrau lá na saída, porque o meu sistema vai ter um erro em regime permanente, porque esse sistema aqui não tem nenhuma integração para poder eliminar esse erro. Então, dessa forma, simulando aqui para vocês poderem ver, eu vou verificar aqui para a gente poder observar aqui tanto a referência aplicada como também a tensão de saída. Então aqui ó, a gente consegue observar em azul a resposta do sistema e aqui em vermelho a referência de tensão. Então observe que eu iniciei aqui com um valor de tensão de 2,5 volts, né, de referência. Né, aqui em vermelho a gente consegue ver que é 2,5. Só que o sistema aqui, ele tem aqui uma tensão menor do que 1 volt, 0,9375 volts. Né, demonstrando que tem um erro aqui bem grande em regime permanente. E após o degrau aqui também, ó, com a referência igual a 5 volts, a nossa tensão aqui é de 1,875. Então nós temos aqui um erro aqui de tensão, fazendo uma medição aqui para a gente poder observar, um erro de aproximadamente 3,12 volts, né, que é um erro bem elevado. Então, o sistema sem compensação não consegue eliminar esse erro em regime permanente. Um outro detalhe importante que a gente pode até fazer a medição aqui é o tempo de acomodação aproximado do sistema. O sistema compensado, o objetivo nosso é que ele tenha um tempo de acomodação em torno ali de 10 milissegundos. O sistema sem compensação ele é bem mais rápido do que isso. A gente consegue observar aqui, ó, pelo olho mesmo, que o sistema acomoda ali em aproximadamente 0,75 milissegundo, que é bem menor do que 10 milissegundos. O sistema está bem rápido. Mas é claro, a gente está projetando ele para o sistema ter um tempo de acomodação de 10 milissegundos. Então aqui a gente já consegue observar que o sistema já não tem esse tempo de acomodação. Então agora vamos inserir o controlador PID na nossa malha de controle. Então aqui está o nosso controlador PID, onde nós temos aqui então o nosso ganho KP, o ganho KI e o ganho KD, implementado aqui conforme os valores calculados. O sistema ele é o mesmo, a diferença é que aquele ganho K igual a 1 eu substituí pelo controlador PID. Eu coloquei aqui uma medição da razão cíclica após o PWM, porque esse valor de razão cíclica aqui é o valor de fato que vai estar tendo ali no meu conversor, né, de taxa de trabalho de operação da chave. Tá? Então, fazendo a simulação aqui para a gente poder ver como é que ficaria agora o sistema com a compensação PID, aqui a gente já consegue observar bem melhor, né, que a resposta do sistema. Então observa aqui, ó, que eu estabeleci uma referência de 2,5 volts, igual a gente consegue observar aqui pela referência, e de fato a minha tensão de saída ficou em 2,5, ou seja, o controlador ele conseguiu eliminar o erro em regime permanente. Da mesma forma aqui, ó, com a referência de tensão de 5 volts, nós temos a tensão controlada em 5 volts também. E o detalhe mais importante aqui é com relação ao projeto, né? Observe que, conforme foi informado na aula, o sistema em malha fechada, depois de inserir esse controlador PID com essa metodologia de projeto, ele vai se comportar como um sistema de primeira ordem em malha fechada. E é isso que está acontecendo. Olha que a resposta do sistema é uma resposta de primeira ordem, né, em malha fechada. E o detalhe mais interessante do projeto é que, se eu for medir aqui o meu tempo de acomodação, observa aqui que o sistema ele acomoda, né, em exatamente 10 milissegundos. Esse ponto aqui equivale a um valor ali, né, equivalente a 98% do valor em regime permanente, que seria ali os 5 volts menos os 2,5, né, se a gente fosse calcular isso daqui. Mas o fato mais importante é que o projeto de fato funcionou e nós temos aqui um tempo de acomodação de 10 milissegundos para a tensão, né, após um degrau de referência para o meu conversor Bach. E por fim, fazendo aqui então a medição da razão cíclica de operação do circuito, observe aqui
que para uma tensão de saída de 5 volts, considerando que a alimentação do circuito é em 12 volts, a razão cíclica aqui deu um valor de 0,4165. Lá na aula número 2, nós calculamos essa razão cíclica durante o projeto do conversor. E nós calculamos um valor de 0,4167, ou seja, bem próximo do valor aqui medido, né? Demonstrando que o sistema então está funcionando, o controlador PID ele está atuando no sistema de forma que a razão cíclica fique com um valor de 0,4165 e a tensão de saída possa ficar num valor controlado de 5 volts. Assim, galera, finalizamos mais uma aula. Na próxima aula, iniciaremos os estudos sobre o conversor CCCC elevador Boost. Abraço a todos, bons estudos e nos vemos na próxima aula.